Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Complete Bodycast, o podcast bariátrico mais completo desse Brasil. E hoje a gente vai falar sobre um tema muitíssimo importante, as características do paciente bariátrico que não terá reganho de peso, queda de cabelo, fraqueza. Onde vivem, o que comem, o que fazem, essa galera, né, tão específica aí dentro do nicho bariátrico que teve sucesso com a sua cirurgia. Quais são as características desse tipo de paciente? Obviamente, eu não estou sozinha para falar sobre esse assunto. Eu tenho uma convidada muito especial que vai debater sobre isso comigo. Vocês vão sair desse podcast sabendo quem é esse paciente bariátrico, quais são as características dele. E para entrevistar essa convidada super especial, claramente não entrevistarei sozinha. Estou aqui, eu, Mari, com o meu parceiro, né, o Dodô. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Não sei quando você vai ver esse podcast, mas esse é o podcast onde a gente vai trazer histórias inspiradoras, profissionais que mudam a vida de pacientes bariátricos e muito conhecimento para vocês que precisam de uma ajudinha no dia a dia depois da cirurgia. É isso aí, eu vou começar já descrevendo essa convidada que estará comigo hoje, né, porque para vocês entenderem o naipe da pessoa que vai falar sobre quem é esse paciente bariátrico que tem sucesso depois da cirurgia, é a Kátia. A Kátia, ela é nutricionista, vou até baixar aqui para ler porque o currículo dela é grande, né, ela é nutricionista especialista em nutrição esportiva pela Metrocamp de Campinas e nutrição bariátrica pelo Instituto BSS, instituto esse que não conheço, não sei nem o que é. Trabalha com bariátricos há mais de 3 anos, já atendeu quase 2.000 pacientes. Hoje trabalha comigo lá na nossa comunidade, na BSS. É uma pessoa, além de ter um currículo maravilhoso, muito querida, que convive com vocês, pacientes bariátricos, e conhecem vocês na palma da mão. Oi, Kátia! Olá, muito bom dia! É um prazer estar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda ao nosso Complete Bodycast. Muito obrigada. E aí? Hoje a gente vai falar então sobre o perfil do paciente bariátrico que não vai sofrer com reganho, queda de cabelo, fraqueza e a maioria dos problemas que os pacientes sofrem depois da cirurgia. Kátia, primeiramente, conte pra nós como que tem sido a sua vida atendendo os pacientes bariátricos. Como que você está dividindo o seu tempo livre, como que você tem focado. Você hoje é uma nutricionista que cuida 100% de pacientes bariátricos? Não só de pacientes bariátricos, mas 90% do meu público são bariátricos. Atendo também nutrição esportiva, como a Mari apresentou, mas o meu público maior agora é 90% bariátrico. Massa. Eu tava até antes de começar o podcast, né? A gente tava conversando sobre o que a gente ia falar com você. Uhum. E aí eu tava falando, cara, eu atendi paciente bariátrico desde sempre, né? Eu não tô atendendo esse ano, mas foram 12 anos atendendo muitos pacientes. E a gente consegue, Kátia, não sei se você tem essa percepção também, já no pré-operatório. O paciente chega antes de operar, só do jeito que ele tá levando os exames que ele vai fazer, só do jeito dele falar, das informações que ele te passa. Eu conseguia já ter muita noção de quem era esse paciente já no pré-operatório, que tinha maior chance de ter uma cirurgia bem-sucedida e o paciente que não tinha. Você consegue perceber as características desse bariátrico que não vai ter reganho, não vai ter queda de cabelo, não vai ter fraqueza, desde antes da cirurgia, quando ele senta na sua cadeira, o jeito que ele se porta, as informações que ele traz. Você já consegue identificar essas características desde o pré-operatório? E quais seriam essas, se você conseguir identificar, né? Com toda certeza. A gente sabe quem é o paciente, né? A gente sabe que ele quer realmente a cirurgia bariátrica. Ele já sofreu com obesidade por tanto tempo e que a cirurgia bariátrica é o seu último grito de socorro. E ele sabe, e a gente, não só pelos exames, a gente sabe que aquele paciente vai ser ou não um paciente bariátrico de sucesso, mas a cabeça dele tá mudada para aquilo, né? Então, ele é um paciente que ele quer treinar ou ele já treina, ele é um paciente que ele já segue uma dieta, ele já é um paciente que sabe sobre suplementação, sabe da sua vida bariátrica. Como será? E sobre a cirurgia também, né? Exatamente, ele busca entender. Às vezes eu atendo um paciente que vai fazer uma técnica, bypass. Ele sabe como que é a técnica sleeve e ele sabe como que é a bypass. Então ele estudou para isso. E quando o paciente estuda, é muito melhor pra gente. Porque a gente trabalha de um jeito e ele vai fazer o papel dele. A cirurgia, ela começa já no pré-operatório, né? Então, assim, eu tinha um hábito que, quando eu atendia, que no pré-operatório, além de já fazer as correções de vitaminas e etc., eu passava algumas metas para eles começarem a cumprir metas essas simples, para que ele já começasse a adquirir o hábito de um bariátrico, de pós-operatório já, né? Como se ele já fosse bariátrico bem-sucedido. E aí, na consulta pós-metas, a gente já via quem era o paciente que tinha conseguido já fazer algumas alterações e já melhorar. E a gente já tinha visto paciente que nem lembrava quais
eram as metas, nem lembrava o que era pra fazer, e nesse sentido a gente já começava a conseguir canalizar, né? Tipo, nossa, esse aqui tem mais chance, esse aqui tem menos. Então é o que eu sempre falo, né? A cirurgia mesmo, o resultado dela começa no pré-operatório. No pré, com certeza. E eu adoro quando eu atendo o paciente desde a emissão de laudo, porque é exatamente isso. A primeira consulta para emissão de laudo, a gente estipula as metas. E quando o paciente vem para a segunda consulta que eu entrego esse laudo, se ele fazer, é um paciente, né, com sucesso. Mas a gente já conhece a primeira consulta. Ô, Kátia, e indo para esse caminho, por exemplo, o que eu percebo muito é que tem muito paciente bariátrico que vai fazer a cirurgia, que ele, às vezes ele omite da família, ele não conta para os parentes, às vezes até dentro da própria casa ele consegue, né, desvirtuar a galera que não vai fazer essa cirurgia. Qual que é o papel da família no sucesso do paciente bariátrico? Por exemplo, não adianta nada, né? A esposa tá querendo fazer a bariátrica, querendo mudar a qualidade de vida, e o marido pede fast food toda semana, bebe na frente dela. O que você vê? O quanto a família contribui para o sucesso ou não da cirurgia para quem vai fazer? Eu falo que 100%. Eu atendo pacientes de emissão de laudo que a esposa está na consulta. Ou então, primeira consulta do paciente, a esposa está junto. Porque se não tem essa companhia, não dá certo. Né? Porque influencia o ambiente, né? Total é o ambiente. Desde o pré-operatório, né? Desde o pré-operatório. Tinha uma psicóloga lá em Brasília que, pra ela dar o laudo psicológico, ela obrigava que uma das sessões fosse com a família. Então, pra ela, não existia essa, pelo menos o núcleo familiar, essa de não contar. Você não tem como não contar pra pessoa que mora com você, né? Então, dada a importância, né? Se você não trouxer a família pra essa consulta de pré-operatório, ela nem dava o laudo. De tão importante que ela, porque a gente sabe que a obesidade, ela é uma doença, né? É uma doença que a gente fala toda hora, multifatorial. Então, assim, é algo sofrido você fazer uma cirurgia, você vai mexer na parte física, mas o mental, ele não muda lá na mesa de cirurgia. Então, se você é uma pessoa que sofre com obesidade e é viciada em Coca-Cola, igual ele falou, tipo, a mulher é viciada em Coca-Cola. E o marido também, só que o marido não vai operar. Só que aí ela faz a cirurgia, ela tá lá na dieta líquida, ela, poxa, não vou mais beber refrigerante, não faz bem pra mim. E o cara, todos os dias, na hora do almoço, traz aquela Coca-Cola geladinha, né, pra mesa, porque ele quer tomar, porque afinal de contas ele não fez a cirurgia. Então, essa parceria, mesmo que ele beba fora de casa, mas o fato dele não beber dentro pra ajudar é 100% fundamental, né? E aí você falou de pessoas que omitem sobre a cirurgia e tudo mais. Eu lembro muito de uma paciente minha que ela não contou para ninguém que ela fez a cirurgia. Só o núcleo familiar dela sabia, e era muito engraçado, que ela era dona de comércio e tudo mais. E aí as pessoas, ela era muito conhecida no bairro, né? Aí as pessoas encontravam com ela na rua e falavam, nossa, fulana, como você tá magra? Aí ela, pois é, fiz uma cirurgia de vesícula, e aí eu precisei fazer uma reeducação. Mas assim, tô ótima. E aí, problema, né? Eu falo pra ela, meu, você e quer... os furinhos na barriga, né? Vesícula, Se bem que na vesícula também tem furinho, ela é esperta. Ela é esperta por vídeo. Essa daí. E ela tava realmente muitíssimo bem, assim. Não tinha cara de bariátrica, né? Que o pessoal fala, ai, cara de bariátrica é cara... Já ouvi tanta coisa. Bariátrico fica com a cara verde. Bariátrico fica com cara de doente. E uma coisa que você deve viver também, que eu vivi, era tipo assim... Mari, a gente é seu paciente, Kátia, a gente é seu paciente, a gente não fica com cara de bariátrico. Não é? Exatamente. Você ouviu isso? Sim, super. E é nítido, né? Quando eles chegam assim, olha, não tem cara de bariátrico, né? Como você falou. E é aquele paciente que realmente faz o que tem que ser feito. Suplementa, treina, come certinho e, claro, tem as suas furadas na dieta, mas faz certinho. É incrível. Eu tava vendo ontem um podcast, era um trecho de um podcast de um humorista, cara, eu não lembro o nome dele, se era Gustavo, alguma coisa assim. E, cara, ele tava metendo pau na bariátrica, porque ele é bariátrico, e ele falou que ele fez a cirurgia e acabou com a vida dele. Ele falou que ele tava ferrado, que as vitaminas dele estavam uma porcaria, que ele só tá sofrendo, anêmico. Então, assim, a gente vê que a cirurgia bariátrica no Brasil, apesar de ser, né, não ser tão antiga, mas ela tem um tempinho já. A galera é muito mal informada, né? Muito mal. E é muito louco porque você vê que é uma cirurgia que é validada cientificamente, com estudos mundiais, né? O mundo inteiro estuda a cirurgia bariátrica.
bariátrica, e aí você vê o paciente às vezes falando que a cirurgia não deu certo, que é uma porcaria, que quem opera sofre. Então você percebe que o problema não é a cirurgia, né? O problema é a cabeça da pessoa, às vezes, de falar, pô, eu vou fazer essa cirurgia, mas eu acho que é uma máquina, que eu vou entrar gordinho, vou sair magrinho e tá tudo bem. Mas não é, né? Na verdade, depois da cirurgia bariátrica que começa o processo, né? Exato. Eu acho que o cuidado, né? A partir de suplementação e tudo mais. Até antes, né, Kátia? Sim. E aí eu acho que essa diferença, igual você falou, eu gosto de atender pacientes bem antes de dar o laudo, porque a gente tem esse tempo para preparar até para o procedimento cirúrgico. Porque, veja, esse paciente vai passar por uma cirurgia de grande porte. Vai cortar estômago, vai mexer intestino, dependendo do sleeve, ele vai tirar 80% do estômago dele, de dentro dele. E aí depois ele vai passar por uma fase de dieta líquida, onde ele vai ficar em restrição calórica. Então isso pro corpo dele vai ser extremamente estressante. Se esse paciente vai para a cirurgia já desnutrido, você imagina o estrago que vai acontecer lá no pós-operatório. A chance dele ficar fraco, dele ter queda de cabelo, quando ele não se cuida desde o pré, é muito maior. Por isso que eu já consigo ver, como eu falei pra você, desde o pré-operatório, quem é o paciente que vai dar bom e o paciente que não vai dar bom. Porque a gente consegue fazer com que ele tenha mais sucesso desde da nossa prescrição de antes da cirurgia até sobre a adesão dele, né? Que é exatamente isso que a gente tava falando. E sobre isso, eu acho muito engraçado quando as pessoas falam assim, a cirurgia bariátrica acabou com a minha vida. Eu fiquei anêmico, eu fiquei fraco, hoje em dia eu não consigo andar uma caminhada, eu não consigo fazer isso, não consigo fazer aquilo. Aí a gente vai perguntar, fiquei sem cabelo, fiquei sem libido, tarará. Beleza, mas o que você tá tomando de vitamina? Nada. Ah, você é mulher e ficou anêmica? Você tomou suplementação de ferro? Não. Você fez atividade física pra conseguir manter sua massa muscular e não ficar com essa flacidez da qual você tá reclamando? Também não. E as vitaminas importantes pro cabelo? Zinco, tomou? Também não. Suplemento proteico toma? Não. Tá, então assim, estranho seria se você estivesse bem. Não é isso? Quando uma pessoa fala isso, acabei com a minha vida, fiquei anêmico, é a mesma coisa de você pegar uma pessoa que tá com câncer, mesma coisa assim, tá? Entenda a gradação. Mas pega uma pessoa que tá com câncer, que tá fazendo uma quimioterapia, e essa pessoa reclamar que a quimio está fazendo o cabelo dela cair. Nossa, a quimioterapia acabou com a minha vida, caiu meu cabelo. Amada, não faz sentido, tanto que ninguém faz esse tipo de questionamento, porque é um tratamento que tem os seus efeitos colaterais, mas que está curando uma doença. E que se você manejar direitinho, hoje em dia, inclusive, tem até tecnologia para não cair o cabelo, por exemplo. A cirurgia bariátrica é a mesma coisa. Só que diferente da quimioterapia, já está muito mais bem sedimentado tudo que a gente precisa fazer para não ter esses efeitos colaterais. De anemia, fraqueza, flacidez, queda de cabelo. A pessoa que, como o Dodô falou, é mal informada, foi mal assistida também. Aí tem a parte da equipe que às vezes não entende também, né? Então, assim, é muito errado você culpar a cirurgia enquanto ela é uma ferramenta, sendo que você, que era a pessoa que deveria saber como usar essa ferramenta, não fez nada e esperou que a ferramenta agisse sozinha. Não é isso? Exato. Eu ia entrar nesse assunto até para te fazer essa pergunta. Hoje a gente sabe que o Brasil vai falar em números gerais. A gente tem cerca de 1 milhão de pacientes bariátricos, né? Pode ser um pouco menos, um pouco mais. E a gente talvez não tenha 2 mil profissionais da saúde que realmente saibam cuidar da cirurgia bariátrica, né? Hoje a cirurgia bariátrica a gente fala que é uma especialização. Tanto que existem pós-graduações, como a do Instituto BSS, para se especializar. Acaba que o paciente bariátrico procura, às vezes, uma nutricionista tradicional, né? Aquela que atende, talvez, esportiva, gestante, idoso, criança, e ele acha que o tratamento dele vai ser a mesma coisa. E aí eu queria falar com você agora, com a parte que você tem a propriedade para dizer, como que é a vida da Kátia antes de se especializar em cirurgia bariátrica e pós essa especialização, pensando no paciente? Quando sentava um paciente bariátrico e você não era especialista, como você cuidava dele? E depois que você fez a especialização, o que você começou a observar que você falou, caraca, cara, agora eu posso mudar a vida dele de verdade com o que eu aprendi e eu consigo aplicar com ele aqui? É muito maravilhoso, porque antes, quando eu atendia o paciente, eu não tinha noção do que era uma cirurgia bariátrica. Era triste ver quando o paciente chegava... B12, eu já li exames de B12, 230. Tá ótimo se for B12, porque eu olhava o valor de referência, como todo profissional. Tá que não ok, né? Tá super ok. E aí, eu lembro de tanta coisa errada que eu fiz naquela época. Isso antes de conhecer a Mari, né? Porque tudo que eu aprendi foi com ela. E hoje eu sei, né, que quando eu deixo um paciente, eu me despeço daquele paciente, seja por vídeo ou seja no presencial. Eu falo, gente, o meu dever eu cumpri.
eu atendi esse paciente de verdade. Isso é muito legal. Muda, né? Totalmente. E aí eu vejo por mim, quando eu não era especialista e hoje eu sou especialista, eu vejo quanta coisa errada que eu fiz. Mas, por esse erro, eu fui buscar o aprendizado que eu fiz ao instituto, né? A pós. É muito maravilhoso. Na verdade, você, desde antes de ter a pós, né? Exato. É verdade. Ontem mesmo, eu atendi uma paciente que ela é da comunidade, não sei de qual turma ela é. E eu falei pra ela, eu fiz a pós, mas toda a aula que tinha, era ali o meu título, porque eu estudei a comunidade desde a primeira aula da comunidade. Você estudou com o olhar do paciente, né? Total. Depois, e claro, foi totalmente diferente, né, a especialização, mas a comunidade é tudo, né? É o dia a dia tá ali, né? Tá ali, com certeza. E aí, até pegando essa parte da comunidade que dá conhecimento para o paciente bariátrico e voltando para o nosso tema, né? Eu acho que, bom, o paciente se preparar desde o pré-operatório é uma coisa, cuidar das vitaminas e começar a mudar os hábitos para hábitos importantes para o bariátrico, desde o pré-operatório, que a gente já passa as metas, né? Então, começa a comer mais proteína, come mais devagar, etc. Tará. É algo que faz parte da característica de um bariátrico que vai ser sem sofrimento, mas eu acho que isso também, essa questão de ter conhecimento sobre a cirurgia é fundamental. Você vê isso, aquele paciente que entende da cirurgia dele, que entende das vitaminas, que sabe olhar um exame de sangue. Veja, não é para que ele avalie sozinho e prescreva as próprias vitaminas, não. Mas é que é para ele olhar assim e falar, tem alguma coisa de errado aqui com essa B12 200, né? E o médico ou a Nutri, fulano de tal, falou que tá ok e não tá. Então eu vou procurar uma segunda opinião. Então é para ele não ser cego, surdo e mudo num exame que está falando sobre ele, sobre a saúde dele, sobre a vida dele, sobre a energia dele. Então, você acha que ter conhecimento sobre a cirurgia, sobre o corpo, sobre saúde, um conhecimento básico sobre nutrição faz diferença no sucesso da cirurgia? Total diferença. E o paciente, quando ele tem conhecimento, ele faz porque ele sabe por que ele está fazendo. Por que eu vou tomar o polivitamínico todo dia, mesmo sendo várias vitaminas, vários comprimidos, várias cápsulas? Porque ele sabe que se ele não fizer aquilo, vai dar ruim. Né? Então, se ele tem esse conhecimento, e na comunidade temos isso, e é mais legal, Mari, que assim, quando o paciente sabe qual é o profissional que entende ele. Então, se ele vai no médico, e o médico fala que a B12 300 tá boa, ele fala, não, eu não quero esse médico pra mim. Eu quero mudar de profissional. A mesma coisa a nutricionista. Então, se ele vai a um nutricionista que não sabe, ele vai deixar essa nutricionista e vai atrás de outra. É muito legal, né? Hoje a gente tem nas redes sociais da Mari praticamente 1/3 dos bariátricos do Brasil, né? Então, a gente tem mais de 1/3 no Instagram. E a gente percebe que nos posts da Mari, nos eventos que a gente faz, né? Já estamos indo pro 15º. Cara, tem gente que fez a bariátrica há 20 anos e não sabia que sofria há 20 anos com hipoglicemia reativa. Exato. E aí, quando a Mari fala assim, gente, coloca um pouco mais de proteína, para de comer aquela tapiocona ali com café com leite com açúcar. Com ovo. Cara, são informações não é da bariátrica, é do princípio da vida isso. Pra você entender o básico. Sim, básico. Você olha nos comentários, a pessoa fala assim, no outro dia, né, na segunda aula, a pessoa volta e fala assim, depois de 20 anos eu parei de sofrer com hipoglicemia. Aí é nessa hora que a gente fala assim, cara, o trabalho que a gente faz, eu brinco que eu sou engenheiro de formação, né, eu não sou nutricionista, pra quem tá vendo, eu não sou nutricionista, não sou médico, eu sou engenheiro e marqueteiro, tá, gente? Mas eu falo que eu devo ser um dos engenheiros que mais salva a vida no mundo. Sim, diretamente sim. Porque a gente faz tanto projeto bacana, né, desde o profissional da saúde quanto para os pacientes bariátricos, que quando a gente vê própria comunidade, né? A gente não gosta muito de falar disso, mas é importante para quem tá assistindo. A comunidade já salvou suicídio. Olha aí. Depois da cirurgia bariátrica, né? É obrigatório o acompanhamento psicológico. E a comunidade, a gente tem uma aula toda quarta, ao vivo, com uma psicóloga, um plantão ali, um acolhimento, onde esse acolhimento ele não é gravado. Porque você pode entrar lá e desabafar, você pode contar da sua vida, das suas dores, do que tá te afligindo. Então, a gente já salvou suicídio. Então, para vocês entenderem, gente, quando vocês fazem a cirurgia, cara, sigam o protocolo. Se a Nutri, se o médico estão direcionando para um tratamento psicológico, tem um porquê, cara. Eu acho que isso daí é o maior dos aprendizados, porque eu vejo, né, que para muitos pacientes bariátricos, essa jornada ela é solitária, cara. Porque o marido tá ali, o filho tá ali, mas ninguém tá passando o que ela tá passando. O estômago que saiu de 2 litros para 50 ml foi o dela, ou o dele, né? Então, eu acho que essa parte de você entender os protocolos e seguir o que realmente eles falam, eu acho que muda muito. E é o que eu falo, né? De salvar a vida todos os dias com conhecimento, né? Muito legal. E aí que o conhecimento por parte do paciente entra e de maneira muito forte. Porque
eu quero acreditar, né, que isso tá mudando hoje em dia. A gente aí, com essa disseminação de conhecimento nas redes sociais, minha, sua e de várias pessoas, tá ajudando nesse sentido. Mas não é incomum a gente pegar pacientes com hipoglicemia reativa, pacientes com B12 no chão, serem diagnosticados respectivamente com síndrome do pânico, ansiedade aguda, depressão, enfim, convulsão sem causa aparente, é uma hipoglicemia, e a pessoa ficar 20 anos com diagnóstico de síndrome do pânico ou tomando antidepressivo com a B12 180 e nada ser feito, né? Inclusive, você que tá me ouvindo, não é para você parar os seus medicamentos, só pare os seus medicamentos com aval e orientação médica, mas é o que eu sempre brinco, a gente tem um problema aqui. Existem várias coisas que estão agravando este problema. Então, se hoje você tem depressão e a sua B12 está 180, a sua B12 está baixa, com certeza ela está agravando, piorando esse quadro depressivo. Então, para que ele seja amenizado e até mesmo resolvido, precisa consertar. Quando o paciente não tem conhecimento, de novo, não é que ele vai consertar sozinho, mas ele sabe que, poxa, uma B12 baixa leva a depressão. Ou piora a depressão. Uma hipoglicemia reativa causa convulsão, aumenta a síndrome do se assimila, né, a uma crise de ansiedade, síndrome do pânico e etc. Essa pessoa, ela vai falar, então eu preciso, já que eu tô sentindo isso, será que então não é aquilo? Então eu preciso buscar ajuda aqui, eu preciso buscar ajuda de uma nutricionista também, além do psiquiatra. Poxa, minha B12 tá 200, será que isso não tá atrapalhando minha depressão? Entende? Então o paciente, ele para de ser passivo no tratamento dele, ele passa a ser ativo, e dessa maneira o resultado é milhares de vezes mais efetivo. E a gente fala, e isso é uma frase que ficou muito boa para marketing, mas é real. Quando você tem conhecimento, você economiza tempo, dinheiro e saúde. Sim. Você para de gastar com pessoas que talvez não vão resolver o seu problema, porque elas não são o profissional apto para atacar na causa raiz que tá levando aquele problema. Você, quando tem conhecimento, atacando na causa raiz, você resolve mais rápido e para de gastar dinheiro, né, com aquilo que não vai funcionar. Então, inevitavelmente, quem não tem conhecimento, gente, infelizmente, a chance de sofrer depois da cirurgia e às vezes de problemas sérios, como, crise de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, é muito mais alta. Sim. Você já pegou na sua prática clínica, né, casos assim, de pessoas com diagnósticos de depressão ou problemas psicológicos cuja causa eram físicas? Como é que é isso? Sim, e a B12, como você falou, Mari, mês passado, eu atendi uma paciente que fez a cirurgia bariátrica com B12 139. Ela foi pra cirurgia assim? Ela foi pra cirurgia, sim. E aí ela foi com 45 dias pra eu passar pra ela a dieta geral. E ela me contou tudo que ela sofreu. Ela teve paralisia, ela ficou com os dedos todos assim, né? Porque ela vomitou na cirurgia. E a gente sabe que quando o paciente vomita, ele tem desabsorção de B1, de vitamina B1. E aí juntou, se ela estava com a vitamina B12 baixa, ela também estava com a B1 baixa. E os exames pré-operatórios dela não tinha B1. Nem zinco, muito menos, só tinha ferritina e B12, né? Então ela foi para essa cirurgia assim e ela passou muito mal. Então, tem esses sintomas da B12, né? E tem os sintomas depressivos também. Que a gente vê, é nítido, é deficiência de B12. E o psiquiatra não pede a B12. É difícil, né? É muito, assim, muitas vezes o psiquiatra não sabe nem que o paciente é bariátrico. Porque ele não fala, porque ele fala, essa informação é irrelevante. É verdade, tem um lado do... Eu tô com um problema aqui que não tem nada a ver com a minha cirurgia. Exato. Então, nem ele sabe que ele tem essa relação, né? E partindo pra esse lado das vitaminas, eu acho que eu falo, né, que apesar de não ser da área da saúde, eu vejo muita coisa, né? Então, eu já sei o padrão das dúvidas, dos problemas. Explica pra mim, Kátia, qual que é o fenômeno que acontece com o paciente bariátrico, que a ferritina dele é no máximo 5? Gente, é competição. Ou 3. Meu Deus, eu fico desesperada. Por que acontece isso? Então, é o que a Mari falou no início do podcast. Gente, as pessoas vão fazer a bariátrica sem entender o que vai acontecer com ela. E assim, se a pessoa é uma outra fisionomia, uma fisiologia diferente, né? Ela vai tirar o estômago ali, o pedaço e tudo. A pessoa tem que entender. Pra ela entender por que a ferritina dela vai baixar, né? Então, assim, Dodô, é impressionante. E tem cada vez mais essa competição. E assim, né? A Mari, por favor, Mari, fale sobre isso, mas isso tem interferência direta com a queda de cabelo, certo? Total. Clique.
Explica por que tem essa relação. Faz aquela analogia que você gosta de fazer dos tijolinhos. Não, é porque é engraçado. E aí já linka com... Ai, eu fico tão... Gente, as pessoas acham que eu sou brava. E eu sou mesmo. Não, tô zoando. Mas é porque a partir do momento que a gente vai estudando, vai dando uma indignação de coisas tão básicas que poderiam, sabe, salvar a vida de uma pessoa, trazer uma qualidade de vida muito maior e estarem sendo, assim, jogadas de canto, né? Ai, caiu meu brinco. Exatamente. Calma aí. Essa parte é dita... Mas o que me irrita um pouco é que as pessoas acham que ferro é só anemia, né? Exatamente. O ferro, ele só serve pra carregar o oxigênio dentro lá da molécula da hemoglobina no sangue. Não serve pra mais nada. O ferro é exclusivo. É lógico que essa é a função mais importante do ferro, tá? Tanto que, quando falta ferro no nosso corpo, a última coisa que vai sofrer é a hemoglobina. Então, a anemia é apenas o último sinal de deficiência de ferro. Mas ela é o último, não significa que ela é o único. Então, antes da pessoa ter anemia, ela já começa a apresentar outros sintomas de deficiência de ferro em outras partes do corpo que dependem de ferro. Então, a primeira coisa que cai no nosso corpo quando falta ferro são os estoques, como em qualquer ser humano, né? Tipo, como em qualquer situação da vida. Quando falta... Aí o Dodô sempre fala pra eu dar esse exemplo que é bom, né? Quando a gente tem um restaurante e faltou batata no restaurante, o primeiro lugar que vai sentir a falta da batata não é o buffet. Não é o prato do cliente, né? Não é o bacalhau com batata. Vai ser no estoque que a gente vai perceber a falta da batata. Os estoques vão começar a baixar. No nosso corpo é a mesma coisa. A ferritina, ela representa os estoques de ferro. Então, quando começa a faltar ferro, lá é o primeiro local que começa a aparecer a deficiência de ferro. Então, na faculdade, a gente aprende que o primeiro parâmetro que baixa no nosso organismo quando falta ferro é a ferritina. É o primeiro. Então, você já pode estar sim com deficiência de ferro sem estar propriamente com anemia. E quando a sua ferritina está baixa, significa que já está faltando ferro para várias coisas. Sistema imunológico precisa de ferro. Enzimas de detoxificação, né, de tirada de resíduos, de toxinas do nosso corpo, dependem de ferro. Enzimas para geração de energia, são M-proteínas, dependem de ferro. E o nosso cabelo também depende de ferro. Então, quando cai o estoque, o nosso cabelo começa a sentir, porque, inclusive, é um dos primeiros que começa a sentir na queda de estoque. Porque o nosso corpo, ele é muito inteligente, né? Ele primeiro fala assim, a Mariane vive careca, a Mariane vive com o cabelo bem curtinho, sem crescer, mas ela não vai viver se o sistema imune dela não funcionar, se ela não detoxificar adequadamente. Então, são prioridades. Então, quando começa a faltar ferro, mesmo na ausência de anemia, tenha certeza que já está faltando ferro para outras partes do seu corpo, principalmente para aquelas que o seu corpo considera menos essenciais. E aí, o que é extremamente irritante e que me fazem me chamar de grossa por aí, é que, cara, chega o nosso paciente, o nosso seguidor, o nosso aluno da comunidade pra um médico, enfim, fala, doutora, minha ferritina tá 3, né? Aquele show a competição de ferritina. E o médico fala, não, vai pra casa, porque você não está anêmica. Exatamente. Eu quero te matar! Você não estuda fisiologia, você não sabe. Sim. Já passou por isso? Muito. De encaminhar pro médico, a gente faz aquela cartinha. Eu ensino vocês, né? Faz a cartinha do encaminhamento, conta a história da paciente, fala que essa ferritina está refratária à suplementação oral, né? Ela já tomou um monte de ferro e não deu certo. Doutor, por favor, chega, tipo assim, implorar pra ele na carta. Por favor, faz um ferro venoso e vem com essa. Mas ela não tá anêmica. Me conte. Exatamente. Nossa, e chamam a gente de louca. A nutricionista é tudo louca, né? Porque eles veem exatamente o padrão hemoglobina. E o padrão hemoglobina é o último. Né? Mas é muito revoltante quando você vê. E que pena que nós não temos esse poder. Quem sabe um dia nós vamos ter do ferro venoso. Porque, pelo amor. Pelo poder do ferro venoso. Pelo poder. Porque, gente, é revoltante quando eu vejo. A pessoa está morrendo ali, e não tem ferro venoso. Inclusive, se liberarem ferro venoso, a Complete já começa já começa. Porque falta toda hora também, né? Um tal de não tem Noripuru, não tem não sei o quê, né? Toda hora. A parte nutricional tá muito limitada ainda, né? Muito. As liberações, né? Principalmente dos órgãos regulamentadores, são mais devagar ainda. Mas tá tudo bem. Ô, Kátia, tira uma dúvida pra mim. Nesses anos que a gente tá, né, cuidando 100% de pacientes bariátricos, a gente percebe que as 3 principais dores dessa galera é o reganho de peso. Sim. Então é a galera que faz a cirurgia, depois de um tempo volta a ganhar peso. A queda de cabelo, principalmente mulheres, né, cara? Eu
né? Eu sou homem, eu sou calvo, né? Mas eu compartilho desse sofrimento com as mulheres. Eu vejo o quanto que isso abala a autoestima, né? Pô, a galera se arrepende da cirurgia, às vezes, pelo cabelo, cara. É muito doido, né? Raspa a cabeça, porque acha que é a melhor coisa a se fazer. Então, reganha a queda de cabelo e a fraqueza, né? Que essa fraqueza, ela pode ser deficiência de vitaminas, ou falta de proteína, ou falta de exercício físico e por aí vai. Sim. Quando você recebe um paciente com esse padrão, que é um padrão comum, como que você tenta auxiliar ele na parte de, sei lá, no que tange a nutrição? Como é que você acolhe esse paciente? Porque ele veio com reganho. Sim. O cabelo dele tá caindo. Ele tá fraco. Ele tá se arrependendo da cirurgia. Às vezes você sai de nutricionista pra uma psicóloga, né? Total. Como é que você lida com isso no seu dia a dia? Porque aparece muito. Muito. E é o que mais tem, né? Assim, quando é paciente nosso, já a Mari já atendeu. Quando é paciente meu, eu atendo. No segundo ano, a pessoa está perfeita. Delícia, Os né? exames estão perfeitos. E claro, a gente fala dessa necessidade de acompanhamento do exame até o segundo ano, porque é o tempo que mais desabsorve vitaminas. E o paciente está ali com poucas correções a fazer. Mas quando eu pego um paciente de 19 anos de bariátrica, ela chega exatamente assim, Dodô. E é muito doído pra gente, porque a gente sabe que tá faltando tudo. E realmente foi falta de conhecimento. Não é culpa dele ou dos profissionais. É que ele não teve esse conhecimento antes, né? Ele não suplementou nunca. E assim, a primeira coisa que eu faço, eu vejo as vitaminas. Peço os exames. E os exames vão me dizer o que eu vou corrigir. E aí, corrigindo isso tudo, mantendo as suplementações, essa pessoa é outra, em pouco tempo. Por exemplo, eu ia falar isso de tempo. Por exemplo, imagina assim, a dona Jurema, 59 anos, 15 anos de bariátrica. Cara, ela já ouviu de tudo, ela já tentou de tudo. Ela Se falou, arrependeu, cara, né? se arrependeu. ela vai Sim. lá nos posts da Mari super Super. brava. Ah, vocês ficam falando isso, mas a cirurgia bariátrica é uma porcaria. Porque tem. tem. A gente vê hoje nas redes sociais a galera que ama e a que odeia. Porque fala, ó, não façam, vocês vão sofrer. Mas a gente sabe que essa pessoa, ela sofreu muito pra chegar até ali. Quando você pega um caso assim, de 15 anos de bariátrica, onde a pessoa não se cuidou como deveria, é lógico que é difícil, cada caso é um caso, mas você tem uma base de tempo que você atende essa pessoa, orienta ela, exames, corrige, né, nutricionalmente, a parte de alimentação, e depois de X tempo você vê que ela é uma outra pessoa? 30 dias, o mínimo, assim, 15, 30 dias. Porque quando a gente vai suplementar alguma vitamina, sempre é 60 dias pra gente suprir aquela deficiência. E eu já vejo mudanças em 15, 30 dias. Caraca. É incrível. Tem um caso na comunidade que até, por isso que eu falo, depois de algum tempo você vai colecionando alguns casos legais, né? Tem um caso da Lívia, que todo o evento que a gente vai fazer, a gente faz lives, o Papo de Bari. E essa mulher entrou e ela chorou ao vivo, né, Mari? Foi. Ela chorou porque ela falou assim, eu tô perdendo os meus dentes e o médico disse que é normal perder os dentes depois da cirurgia. Normal. E aí a Mari fala bem assim, fala assim, cara, né, no resumo, o depoimento dela tem 10 minutos. A Mari fala assim, cara, a gente não é normal, a gente tá aqui pra te ajudar e a gente vai te ajudar. Bem assim, e começa a ajudar ela ali na live, mas não pode prescrever, não pode fazer nada, né? Ela entrou na comunidade. E aí, depois de 3 meses, por isso que eu te perguntei o tempo, a gente foi falar com ela. Meu, vamos conversar? Ela falou, cara, eu quero dar um depoimento. E aí ela começa o depoimento falando assim, ó, vocês deviam pegar aquele vídeo de 3 meses atrás onde eu chorei. E ela conta o que aconteceu. Ela falou, cara, aquele dia eu entrei desolada na live, porque eu achava que não tinha mais jeito. E aí, depois de 3 meses de comunidade, nem tinha consulta na comunidade ainda. Né? Ela era outra mulher, né, Mari? Era outra pessoa. Cara, ela tava feliz. Ela falou, cara, eu era a pessoa que não incentivava ninguém a fazer cirurgia, porque eu achava que era errado. Era um problema. Alguém inventou essa porcaria pra matar os outros mesmo. E aí, hoje, você vê que ela, cara, era uma outra mulher, né? Tava até arrumada. Cara, ela ânimo, era... né? Exato. E não era só de saúde, né? Era autoestima. Autoestima. Ela tava confiante ali. Sim. E aí, eu acho que é legal que quando você vive isso daí, você acaba virando um testemunho da bariátrica, Total. né? Porque todo mundo que você vê sofrendo, você fala, não, vai Você aqui. tem um minuto pra ouvir a palavra da a palavra da comunidade? A palavra da Kátia. Olha essa moça gritando aqui. E é muito legal. E quando eu vejo o paciente, eu sempre falo pra eles, né? Vocês têm o Instagram da Mari, tem o meu, tem de várias meninas. Então, vocês não podem perder tempo. Se vocês estão vendo que a informação está ali e quer pra fazer aquilo, faça. Saiam desse sofrimento. Com certeza. E assim, aí já fica outra dica pensando na característica de um bariátrico que não vai ter o que o Dodô falou. As 3 principais dores: reganho, queda de cabelo e fraqueza. É lógico que a gente consegue ajudar um paciente que tem 10, 15, 20 anos de cirurgia e tá sofrendo. Mas é muito mais fácil quando essa mudança acontece desde o começo. Sim. Muito mais fácil, porque pensam que são
Por mais que a gente consiga já ver mudanças com 15, 30 dias, e eu concordo, hipoglicemia no dia seguinte já resolve, né? Mas por mais que a gente consiga ver algumas mudanças rápidas, pensa que são 19 anos um corpo funcionando sem a sua total capacidade, com faltas absurdas. Pensa, uma fábrica que tá funcionando assim, ó, sei lá, tinha que ter 100 empregados e tá funcionando com 5. Não é isso? Esses 5 empregados estão completamente no limite. Então, é um corpo que está no limite, é um corpo que está, enfim, com muitas toxinas, é um corpo que está com muitas deficiências, é um corpo muito cansado, é uma pessoa muito cansada, porque a gente é todo integrado, né? O físico interfere no psicológico, então é uma pessoa que tá, sabe, assim, porque sofreu demais durante muito tempo. Então, quando a coisa acontece desde lá do início, é um paciente que vai sofrer muito menos, né, Kátia? Sim. Então, desde o primeiro dia da cirurgia, de que você pensou em fazer, já comece a sua mudança, já comece as suplementações, já comece a estudar sobre a cirurgia, já comece a seguir as pessoas certas também, e sim, pessoas certas, porque hoje na internet Sim. o que a gente tem de informação ruim também é muito, né? Então, eu acho que essa coisa de quanto antes começar, melhor. Mas se você não começou, se você tem 1000 anos de cirurgia, tem jeito pra você, mas tenha paciência, tenha persistência. É um processo, não é uma coisa que, fiz uma consulta aqui, vai resolver e acabou. Tem que fazer um acompanhamento. Sim. É pra sempre, né? É eu para acho, sempre. eu até brinco, né, com as meninas da pós, eu falo assim, a nossa profissão é a melhor do mundo, porque o paciente vai ficar com a gente pra sempre. Casa com a gente. Casa com a gente, porque as outras, e eu lembro muito que antes de eu me tocar disso, eu ficava, nossa, mas eu não consigo dar alta pros meus pacientes. Minhas amigas falavam, não, porque eu dou alta. As minhas amigas que trabalham em outras áreas que não são a bariátrica. Eu dou alta. Falei, meu Deus, eu não consigo dar alta, Por quê? Porque a cirurgia vai estar dentro do paciente pro resto da vida. Exato. Então, essa cirurgia estando dentro do paciente pro resto da vida, sempre vai ter um risco maior de deficiência nutricional, de algum efeito colateral, de uma hipoglicemia, de um dumping, de um ajuste aqui, outro ali, necessário. Claro que ele não vai ficar vindo na gente todo mês, mas, 1 ou 2 vezes por ano, esse paciente vai ter que, né, tá com a gente lá. Como é que é isso? Cara, o paciente é seu pro resto da vida, né? Se ele não mudar de Total. nutricionista. Isso é Eu bom pra falo pra gente. ele. E pra Bom. ele também. Vai estar sendo cuidado Com pra sempre. certeza. Eu falo, é um casamento. Casou comigo, né? E eu falo sempre pra eles assim, se vocês passam a primeira consulta comigo, não foi com a minha cara, não quer continuar comigo, procure outra profissional. Mas não fuja, né, Não da fuja profissional. desse tratamento, né? Porque eles fogem do psicológico, eles fogem do cirurgião às vezes, mas do nutricionista não tem como. E aí esse acompanhamento é feito no primeiro ano, de 2 em 2 meses até o 6º mês. Depois eu espaço um pouco de 3 a 4 até o primeiro ano. Depois do segundo ano, de 6 em 6, 4 em 4, eles voltam. Mas eles não ficam, Mari. Eu tenho um paciente de 19 anos de operado que passa comigo, 15 anos. De 3 em 3 meses eles estão lá. Não, especialmente quando não fez antes, né? Sim, exatamente. Porque eles querem o quê? O acompanhamento. Eles falam, nossa, só de vir na consulta eu fico mais feliz. Você ajusta aqui, você muda a dieta. E é isso, né? É muito legal. É bom demais. Muito. Ô, Kátia, por exemplo, hoje a gente vê que as redes sociais, elas ajudam pra caramba a dar Muito. visibilidade, né? Então, por exemplo, a Mari, por exemplo, ajuda 360 mil pessoas todo dia, Exato. né? Se a pessoa quiser, tem conteúdo de qualidade ali. Mas, por outro lado, às vezes a gente vê, e no início a gente viu muito isso, por exemplo, grupos de Facebook, onde tem pacientes bariátricos. Cara, nada contra, né? Um ambiente ali de... É uma rede de apoio, A né? intenção é boa. A intenção é boa, exatamente. É uma rede de apoio que eles criam entre si, mas normalmente ali as pessoas contam as próprias experiências. E às vezes você vê essas próprias experiências como se fosse regra. Então, eu raspei a cabeça, todo mundo vai ter que raspar. E você vê depoimentos ali tristes da galera. E a galera nos comentários, eu tive que raspar também, eu tive que fazer isso, eu tive que fazer aquilo. Quando você vê esse paciente, por exemplo, que ele não tem acompanhamento nutricional, ele não vai no nutricionista, ele desistiu. Como que na sua rede social hoje, né, no seu dia a dia, você tenta se comunicar com essa galera? Você tenta criar conteúdos ou quando você vai criar seu conteúdo para paciente bariátrico, você tenta falar com o público em geral? Você consegue dividir isso? Você consegue entender quando o paciente, por exemplo, te manda um direct totalmente perdido porque ele não tem orientação? Ou você normalmente vê que o bariátrico é um padrão ali, todo mundo fazendo a mesma coisinha? Então, tem esses grupos, mas eu não vou tanto pelo Facebook, eu nem vejo tanto esses grupos, mas o pessoal do Instagram, eles são um pouco mais instruídos. Eu não sei se o meu público vem do da Mari. Então, eles veem no da Mari e já vai pro meu. Mas assim, a gente vê, no meu Instagram não tem tanta gente sofrida assim. Não tem? Não tem. E eu acho que é porque vem do público da Mari. Tá. Eu não recebo muito direct assim, nossa, é pouco, tipo, ferritina baixa.
eles contam, Que louco. né? Então, pode ser que o público do Instagram, eles sejam... Porque a página é só dele. Mas o pessoal do Facebook, eu não tenho tanto contato. É porque eu acho, então, como o meu Instagram é como se meu Instagram fosse um grande funilzão aberto que afunila pra Kátia, Isso. talvez. Não que Eu você não acho. receba Não, de mas outros é. canais, mas É. pra mim vem muito. Até porque a Mari normalmente a gente tá falando de 500 seguidores por dia, né? É uma o meu galera tem- que nunca viu nada, né, às Exato. vezes, né? Não, Chegou é. por um anúncio, chegou por Os meus são mais da comunidade, que já Claro. são de lá, são os meus pacientes. E assim, a galera sofrida, 15%, vamos dizer. Caramba. E aí eu ajudo ali no direct e tudo. E aí quem tá sofrendo vai já pra consulta. Porque como a Mari não atende mais, Não, eles não, vão não. pra mim. Claro, tem que ir E mesmo. aí, assim, eu socorro eles na consulta também, né? E tem que ser mesmo. Eu recebo muito. É. Muito, muito, muito. Tipo, e no começo até, um desabafo pessoal, eu ficava mal mesmo. Eu tive que Mal, aprender a lidar com isso, porque é uma carga emocional grande pra mim. Muito. Enfim, porque a carga emocional deles é gigante, né? De pessoas querendo se matar, de depoimentos de familiares que tiveram pessoas que se mataram, entendeu? Pessoas que foram encontradas mortas e depois eu falando sobre hipoglicemia, alguém fala assim, poxa, era disso que ele sofria. Isso é desesperador. Então, dá um negócio aqui dentro que dá vontade de você gritar pro mundo, porque, e eu até falo assim, a gente às vezes tá cansado e tudo mais, mas eu já falei isso pro Dudu algumas vezes, a gente parar de fazer o que a gente faz hoje seria imoral. Porque a gente tem uma arma que ajuda as pessoas, que a gente pode salvar a vida de uma pessoa, e eu não usar, não falar, não propagar, é um absurdo. E assim como você hoje também, né? Então, assim, é desesperador. Então, no nosso caso, eu recebo bastante esses depoimentos de se matou, de desmaia todo dia, de oi, eu estou te mandando esse direct de uma cama de hospital, porque depois que eu vi o seu Instagram, eu fui atrás e vi que a minha B1 estava super baixa, então é por isso que eu perdi o movimento das pernas, sabe? Nesse nível. E assim, não é porque eu estou nessa há 10 anos, mas eu sempre me assusto do mesmo jeito. Sim. E sempre que eu consigo, eu dou uma atenção, apesar de não conseguir dar atenção pra todo mundo, que são muitos, mas a gente tenta, né? Então, assim, e a mensagem principal tem que ser, pra você que tá vendo, que não é operado ou que é operado há pouco tempo, não é pra ser assim. Esse padrão tá errado, de perda de dente, de suicídio, de depressão, de perda de movimento das pernas, isso está errado. É possível isso não acontecer depois da bariátrica, enfim, a suplementação adequada está acessível a todo mundo hoje em dia. Não é uma coisa... a gente sabe que não é barato, mas é possível, é alcançável e tá aí pra ser feita, né? Pra todo mundo. E puxando nesse sentido, até pra gente ir encaminhando pro final já, eu vejo que acontece o seguinte. A pessoa, ela opera... E aí, ela vai viver o primeiro ano de cirurgia dela, né, Kátia? Que Sim. até falei pro Dudu antes de começar. A pessoa, às vezes, se cuida, o primeiro ano é incrível. E, às vezes, ela não faz nada e o primeiro ano é incrível. Porque a cirurgia está ali a todo vapor. Ela está emagrecendo mesmo, fazendo um monte de besteira. As deficiências vitamínicas, os sintomas disso ainda não estão muito presentes. Porque ela ainda tem uma reservinha aqui, outra ali, entendeu? Então, a vida no primeiro ano de cirurgia é incrível. Não se prenda a esse mundo mágico do primeiro ano de cirurgia, que a gente chama, inclusive, de lua de mel. A gente começa a separar os meninos dos homens, né? No segundo ano de cirurgia, que é quando a cirurgia, claro, ainda funciona, mas o seu corpo já está mais adaptado a ela. Então, quem fez as coisas certas desde sempre, suplementou, fez atividade física, mudou o estilo de vida, vai continuar numa vida incrível. Quem não fez isso e estava com uma vida incrível, mas não fez nada, entrando no segundo, terceiro ano de cirurgia, não é rogando praga, mas é fisiologia, né? A vida começa a ficar um pouco mais difícil. A cirurgia para de ter aquela atuação tão intensa, o reganho de peso começa a aparecer. Os sinais e sintomas de deficiências vitamínicas começam a aparecer de maneira mais intensa. Então, você percebe esse padrão. Tá tudo lindo no primeiro ano, às vezes eles até somem, né? Porque, pra que eu vou voltar na nutricionista? Tô emagrecendo. Aí volta com 2 anos desesperado, com aquele reganho de peso já, às vezes, de 5, 10 quilos, com 1 ano e meio de cirurgia. Super acontece. E aí, eles têm muito medo no início, antes de fazer a bari. Mas, doutora, eu vou reganhar depois do segundo ano? Quanto que eu tenho que estar abaixo da meta para não reganhar? E eu tranquilizo, se você fizer tudo o que tem que fazer, você não vai reganhar peso. É continuar o tratamento, é suplementar, é fazer os treinos, né? Que a gente vai, não sei se a gente vai falar, mas o treino de força, ele é essencial. E os pacientes deixam para depois.
Ô, Kátia, explica Sim. pra mim, isso eu acho que é interessante fazer lá, porque a maioria das pessoas, até a gente também fala isso, que o treino de força, ele é importante, né? Total. Só que tem bariátrico que ouve e fala assim, cara, por que que é importante? Porque na cabeça do brasileiro médio se eu correr, eu emagreço. Exatamente. Se eu fazer um spinning, Aeróbico, né? aeróbico, eu vou emagrecer. Mas se eu puxar ferro, eu vou engordar. Ou se eu tomar um whey, então aí ferrou. Aí é bomba com exercício. Total. Creatina, então. Aí se perdeu já. Por que o treino de força ele é tão importante? Por conta dos músculos, né? A gente sabe que o músculo é uma máquina de queimar gordura. E sabemos também que um alimento para um paciente que treina e para um sedentário é totalmente diferente quando a gente come, né? E eles têm esse medo e vê muito pela balança, né? Ontem mesmo eu atendi uma paciente que falou isso. Nutri, eu perdi 800 gramas, só 800 gramas, mas ela perdeu na bioimpedância 3 quilos de massa gorda e ganhou 2,5 quilos de massa magra. Eles não entendem isso. E aí que entra o nosso lado profissional, explicar que ele precisa desse músculo. E é o que a Mari fala lá na comunidade, eu nunca esqueço disso, que a cirurgia bariátrica é um incêndio numa floresta. De árvores de massa magra. Você lembra disso? Lembro. De árvores Eu de massa também gorda. Você ama, você lembra, né? Eu gosto de coisa lúdica, eu gosto. Eu adoro uma batata, uma floresta. Pra quem tá ouvindo, vocês vão entender por que o exercício de força ele é importante agora. Mas explica essa diferença. Porque a cirurgia bariátrica do Camara explica lá que é um incêndio numa floresta de árvores de massa magra e árvores de massa gorda. Se eu perco uma de massa magra, se eu ganho uma de massa magra, eu perco uma de massa gorda. Então, se eu tenho várias árvores de massa magra, eu tenho pequenininhas de massa, Poucas de massa. ou nada, né? Então, por isso que o exercício de força é importante. E eu acho muito, falo que Deus fez tudo na minha vida certinho, porque eu atendo muito paciente bariátrico que é bariátrico, já emagreceu tudo e ele quer ganhar massa. Se eu não tivesse noção de nutrição esportiva, talvez eu não conseguiria ajudá-lo. E eu entro com a noção da nutrição bariátrica. Esses dias eu atendi uma moça de Santa Catarina, que ela veio para o show em Campinas e ela falou, pelo amor de Deus, me atende no sábado na sua clínica. Eu desmarquei tudo e fui atendê-la. E ela disse que lá ninguém entende. Aonde que ela mora? Santa Catarina. Uau. E ela, acho que é Santa Catarina. Ela veio para um show, enfim, eu atendi. E ela falou assim, Nutri, o que que acontece? Eu vou no nutricionista esportivo, mas ele não sabe que o meu estômago é desse tamaninho. E ele me passa aquele pratão de comida. E qual é o papel da nutricionista bariátrica que entende disso? O paciente precisa ganhar massa, então ele tem que fracionar essas refeições em alimentos, né, que tem mais calorias num volume menor. E por isso que é legal, né, a nutrição esportiva junto com a nutrição bariátrica, porque eu consigo atender esses dois públicos. Você faz o inverso também, né? Exatamente. Quem quer Então, emagrecer e quem quer exato, ganhar uma massa. é muito interessante, né? Então, e a nutrição esportiva junto com a nutrição bariátrica é fantástico, por conta desse ganho de músculo. Não, e isso é fundamental também, porque é outra coisa que me irrita profundamente, isso parte tanto dos profissionais, eu tô super irritada. Eu ia falar isso agora. Nossa, quem conhece a Mari, nossa, ela tá mega Mentira, brava. que ela não tá irritada. Irritadíssima. Eu tudo me irrita hoje, Tudo né? te irrita. Vai. Ai, vocês estão entendendo, né, gente? Pelo amor de Deus. O que me deixa mais agoniada é as pessoas. Isso parte tanto do profissional quanto do próprio paciente. É aquela frase: o bariátrico pode isso? O bariátrico pode aquilo? Exatamente. Primeiro, como se fossem ETs. Bariátricos viram ETs. E segundo, como se a pessoa fosse uma cirurgia. Exato. Direto na caixinha. Quanto de whey o bariátrico precisa tomar? Quanto de feijão bariátrico precisa comer? Tipo assim, fiz a cirurgia bariátrica, você deixou de ser a Kátia. A partir de agora você é uma bariátrica. E para todos os bariátricos, a gente prescreve... Não. Você continua sendo uma pessoa aonde a bariátrica agora faz parte das suas características, junto com o fato de você ser mulher, de você ter 1,70, de você pesar X quilos, de você já ter tido X doenças, entendeu? Então, a bariátrica ela é apenas uma característica da sua vida. Então, você não é uma bariátrica, você é uma pessoa que possui uma cirurgia bariátrica. E quando eu comecei a atender paciente bariátrico, era muito isso. Porque o bariátrico tem que fazer isso. Porque para bariátrico, não. E era aquela coisa, bariátrico. Quando eu abri minha vida, assim, igual você, com a nutrição esportiva, e eu comecei a estudar mais nutrição funcional, foi que, obviamente, eu sempre soube disso, mas a ficha começou a cair. Eu estou atendendo uma pessoa, não um bariátrico. Exatamente. A particularidade é que essa pessoa tem cirurgia bariátrica e faz muita diferença na minha prescrição e no jeito que eu vou cuidar dela. Então, quando você pega muito um profissional, assim, que, tipo, só imprime um papel, porque pro bariátrico tem que ser assim, porque, não tem estudos em bariátricos, tá? Isso é importante ter estudos em bariátricos, mas antes dela ser uma bariátrica,
bariátrica, ela é uma pessoa. Ela tem um fígado, ela tem um coração, ela tem um pulmão, ela tem um sistema imune. Então, se existe alguma coisa que ajuda uma pessoa, que ajudam populações e que não tem efeitos deletérios ruins para essas populações, eu posso, de certa maneira, avaliando individualmente, aplicar no meu paciente bariátrico se vai ter benefício para ele. Sim. Entende? Ele não deixou de ser uma pessoa porque ele fez uma cirurgia bariátrica. E você, que é paciente bariátrico e que está ouvindo isso agora, lembre-se sempre disso. Além da bariátrica, você tem um monte de outras características que vão mudar a prescrição da Joana e da Cláudia, né? Entre as duas, mesmo que elas duas tenham cirurgia bariátrica, porque elas são pessoas diferentes, né, Kátia? Eu acho que isso é importante. E agora sim, acho que pra gente poder finalizar, eu sempre lembro de um estudo que eu li na minha pós-graduação de nutrição funcional falando dessa coisa da massa magra. 2 pontos, na verdade. Mostrando que a chance de se ter reganho de peso, e nem era um estudo em pacientes bariátricos, eram pessoas que tinham pacientes com sobrepeso e emagreceram de diferentes maneiras. A chance dessa pessoa não ter reganho de peso, de manter o peso perdido em longo prazo, ela era tão maior quanto maior era a massa muscular dessa pessoa. Então, se você fez a cirurgia e você não treina, eu postei um reel sobre isso ontem, a sua chance de reganho de peso, ela é com certeza maior. Quanto menos músculo você tiver, maior é a chance de reganho de peso. E o outro ponto eu tava rolando o feed do Instagram e me passou pra mim um reels do Márcio Atala. Adoro ele. Sim. Aquele educador físico, falando sobre estudos que mostram que a expectativa de vida de uma pessoa ela é tão maior quanto mais músculo ela tem nas pernas. Exatamente. Então, se você fez a cirurgia bariátrica e você não treina, tu vai morrer mais cedo. Vai. Cuidado. Expectativa menor. Tô brincando, mas quanto mais músculo a pessoa tiver, mais anos de vida ela vai ter. Sim. Não é isso? É incrível. A musculação é obrigatória. Não tem... Pra todo mundo. Obrigatório. Exatamente. Pra todo mundo, não pro paciente bariátrico. Mais ainda pra eles, né? É isso. Eu entendi o puxão de orelha, gente. Não sabia que eu ele tô ia um pouco, vai morrer mais cedo. afastado, mas eu vou voltar. Sabia. Você tem um minuto pra ouvir a palavra da musculação? A gente erra também, então eu vou voltar. Ô, Kátia, a gente tá seguindo pro final, acho que tá no final. Sim. Eu acho legal a gente fazer um bate rápido aqui do seguinte. Tanto eu, quanto você, quanto a Mari, dá um conselho, cara. Pode ser qualquer tipo de conselho. Ou pro paciente bariátrico, ou pro profissional da saúde, que o objetivo desse podcast é esse, trazer histórias para os bariátricos se inspirarem e mudança de vida, que eu acho que é o mais importante, que é o que a gente prega desde o dia 1, e para os profissionais da saúde que virem o olhar para esse segmento, né? A galera ainda acha que a cirurgia bariátrica, ela é uma... eu posso tratar do idoso, do bariátrico e da gestante igual, e não é. Virou uma especialização. Então, se você tiver um conselho para dar, pode ser pro paciente, pro profissional, qual conselho você daria? O que vem na sua cabeça, assim, ó, de primeiro, que você pensa e fala, putz, é isso. Estudar a cirurgia. Porque se o paciente não sabe o que foi feito dentro dele, ele não vai fazer o que tem que ser feito. Não vai. E eu acho interessante, né, quando eu explico o que vai acontecer na bypass, por exemplo. Por que você tem que suplementar vitaminas? Porque você não tem um estômago grande mais e você tem um desvio intestinal, onde é retirado a passagem do alimento, que é ali 90% que é absorvido. E o paciente, quando ele entende isso, ele suplementa. E para os profissionais, entender também, estudar a cirurgia. Porque é um público cada vez mais crescente. Boa. Vai você, Perfeito. Mari. Ladies first, depois eu falo o meu. Ele fez essa pergunta porque ele deve ter uma resposta maravilhosa, né? Não, Ele pega a gente de calças curtas. Não, pior que não. Tô aqui falando, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Mas eu acho que são 2 coisas. Isso que a Kátia falou, sobre estudar sobre a cirurgia e até, além de saber sobre a cirurgia, saber sobre conceitos básicos de nutrição. Exato. Eu fico muito irritada. Eu fico muito brava quando eu vejo que a pessoa fez dieta a vida inteira, porque a cirurgia bariátrica, você mesmo falou, é o último grito de socorro, fez dieta a vida inteira. Senta na minha frente e eu falo, fruta é fonte de quê? A pessoa fala, não sei. Você entende? A pessoa lidou com dieta a vida inteira e ela não sabe conceito básico de nutrição. Tal coisa engorda, não sabe conceito básico de emagrecimento. Não é sobre estudar metabolismo, não. Conceito básico. Então, aprenda conceito básico de nutrição. Você vai sofrer muito menos. Você vai entender que você consegue comer coisas que você gosta e continuar sem reganho de peso. E treine. Treine. Eu acho que 90% dos meus pacientes que treinavam estão bem até hoje, sabe? O treino segura demais, tanto aqui, quanto, obviamente, o físico, né? Isso. Então, acho que esse é o meu conselho. Eu nem sei que conselho eu vou dar, mas
Não, na verdade, eu não vou dar um conselho pro Dê um paciente conselho. bariátrico, porque tem 2 nutricionistas aqui, vocês já falaram. Mas eu acho que o meu conselho é pros profissionais da saúde, cara. A gente tá nesse mundo aí já faz quase 4 anos. Sim. E o que eu vejo 2 coisas que me preocupam, tá? De novo, eu não sou paciente bariátrico, mas eu penso no ser humano. A partir do momento que a orientação de um profissional da saúde incomoda outro, não é um problema da bariátrica, é um problema de ego. E aí eu acho que é aí que pega. E ainda mais eu vejo quando uma nutricionista dá um conselho de uma melhoria para um médico, a impressão que eu tenho é que alguns médicos ainda não entenderam o papel deles nessa cirurgia. E aí eles acabam invalidando o que uma nutricionista estudou a vida inteira para falar por conta de ego. Então, o meu maior conselho é, cara, busquem conhecimento em cirurgia bariátrica. Então, hoje o Brasil tem 1 milhão de bariátricos, falando em números gerais, até 2030, 1 a cada 4 brasileiros vai ser elegível à cirurgia bariátrica. Isso são estudos, tá? Não são coisas da minha cabeça. Se você der uma volta no shopping e olhar de 4 em 4 pessoas, você já vê uma obesa. Então eu acho que não é 2030, a gente está em 2023, eu acho que essa estatística ela vai ser antecipada. E o profissional que não se atualizar em pacientes bariátricos ou souber como lidar, vai acabar tendo problema para própria reputação dele. Porque cada dia mais o paciente bariátrico está estudando. Que é justamente pelas referências que estão vindo. Educando. E quando um paciente chega numa mesa de um médico, de um nutricionista, e ele arranca um papelzinho pronto da gaveta, ele acabou de perder esse paciente e muitos outros. Então, gente, a era digital, ela chegou. Se você não se atualizar, se você não estudar sobre a bariátrica, se você não tiver humildade de aprender, tá aí de novo. A gente não tá aqui para ensinar, eu tô só compartilhando conhecimento de 4 anos vivendo nesse mundo. Vocês vão ter problema na carreira. Sim. Então, assim, gente, pensa que o objetivo final é cuidar do paciente, não é de vocês. Vocês cuidam fazendo o que vocês gostam, mas o paciente, ele merece um cuidado e o bariátrico, ele tem uma particularidade, né? Particularidades que ele precisa de muita atenção. Então, médico, cirurgião, nutricionistas, cara, virem olhar para o paciente bariátrico que vocês vão mudar a vida de muitas pessoas, cara. Eu acho que é a parte mais gostosa, né? Deliciosa. De você olhar a pessoa numa situação, ver ela em outra e falar, putz, eu contribuí com isso. Então, esse é o meu conselho. Arrasei! Falei que ele tinha uma coisa Não, pronta pior que já. eu pensei, não. Ai, vou sugerir porque eu tenho uma resposta ótima. Não, pior que não. Gente, Tô brincando. estamos chegando ao fim de mais um episódio do Complete Bodycast. Se você tem alguma sugestão de tema, se você quer algum profissional específico aqui com a gente, coloca nos comentários. Vai ser um prazer receber esses profissionais. E, de novo, gente, o objetivo desse podcast é trazer histórias inspiradoras de bariátricos e trazer profissionais da saúde que mudam a vida de pacientes bariátricos todos os dias. Então, se a gente puder incentivar isso e trazer essa informação de qualidade, a gente vai fazer. Com Muito certeza. Muito obrigada pela presença de todo mundo. Inscrevam-se neste canal, não é isso? Porque dessa maneira a gente cresce e ajuda mais bariátricos aí todos os dias, com histórias inspiradoras e profissionais da saúde também. Catinha, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, Kátia. Você é Imagina, 10. eu que agradeço. A gente é meio suspeito pra falar da Kátia, né? Porque a Kátia Maravilhosa. faz parte dessa história. Sim. Então, super. Kátia, putz, a gente tem muito orgulho de ver você nesse crescimento, né, cara? Total. E assim, pra mim é só o começo, cara. Você tem a vida pela frente. A gente sempre fala isso, né? Fala, cara, a Kátia é luz pra caramba e, cara, é sorte do paciente que tem você por perto. Total, e Fico muito nossa. feliz. E minha, graças a Deus. Exato. E nós, né? E meu também, Nós gente. também. Um Então, prazer estar aqui, eu quem agradece. obrigado pela presença. E, gente, é isso. Chegamos ao fim de mais um Complete Bodycast. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.